Basicamente agora, nessa aula, eu vou tratar com vocês a utilização de diversos tipos de linhas em desenho técnico. Professor, é um conteúdo tranquilo, o senhor já foi abordando ao longo das aulas já, porque imagina eu chegar numa aula só, apresentar para vocês uns 30 tipos de linhas e confundir todo mundo. Então, assim, cada vez que eu apresentava uma peça, uma situação diferente, eu aproveitava e explicava também um tipo de linha para vocês utilizarem, né? Por quê? Para que quando chegar hoje, na aula de hoje, que já estava planejada, já estava escopada, ela soasse como uma, como é que eu posso dizer? Como uma revisão, né? Digamos assim. Então eu vou apresentar para vocês um monte de linha nova e algumas linhas que a gente já tem utilizado, tá? Vou subir minha tela aqui agora, transição, vocês vão me ver menorzinho. E agora vocês provavelmente vão estar vendo aqui meu slide, né? Antes da gente começar aqui. Deus, boa noite. E Erinaldo, seja bem-vindo, meu querido, tá na área. Seja bem, tá me acompanhando aí, estamos batendo um papo sempre. Senhores, começando aqui, né? Esse aqui já me apresentei, já falei para vocês, a apresentação já fiz aqui com vocês, sobre o tipo de linha que nós vamos falar hoje, os mais variados tipos de desenho, tá? Agora vamos avançar um pouquinho nessa brincadeira toda. Aqui, ó. Hoje, basicamente, eu vou falar para vocês dos tipos de linhas, as aplicações que isso aqui é, porque primeiro eu vou mostrar um monte de tipo de linha para vocês. E, poxa, se eu não mostrar nenhum exemplo, aquela fixação do conteúdo ela não ocorre, né? Não vai, fica difícil. Então eu vou também apresentar para vocês alguns exemplos de aplicações e depois eu vou falar para vocês sobre regras básicas da utilização de alguns traçados, né? Alguma regrinha sobre linha tracejada, linha traço ponto. Eu vou trazer tudo isso para vocês também. E a gente mata a aula de hoje. A aula em si, o conteúdo ele é tranquilo, mas é muita coisinha nova. Aí vale a pena prestar aquela atenção tranquila, tá? Senhores, ó, basicamente eu tenho aqui, eu vou familiarizar primeiro com os tipos de linha. Eu trago uma tabela para vocês aqui, tá? Lá no grupo depois eu boto esse material para vocês poderem baixar ele também, esse slide que eu uso aqui para apresentar. Eu trago uma tabela cheia aqui para vocês. E se vocês observarem, tem um monte de tipo de linha aqui. Agora veja bem, quer ver? 5 segundos aqui, ó. Essa linha é contínua, aí eu vou ler aqui para vocês, ó. Contínua larga, ela é utilizada para arestas e contornos visíveis. E aí vamos para B agora. Linha B, contínua estreita, ela é utilizada para linha de interseção imaginária, linhas de cotas, linhas auxiliares, linhas de chamadas, achuras. Bom, se eu der uma aula assim, vocês não vão entender nada, né? Não vale a pena. Então eu trouxe essa tabela aqui para mostrar para vocês a aplicação dos tipos de linha e minha pretensão agora é mostrar aí elas sendo aplicadas já na prática. Beleza, pessoal? Então eu vou pular isso aqui, vou deixar o material lá nos grupos para vocês pegarem depois, tanto no Telegram, tanto quanto no WhatsApp. Pra vocês poderem pegar, darem uma lida nisso aqui, vale a pena dar uma esmiuçada, dar uma tranquilizada aqui, tomar um café assim, e acompanhar isso aqui, além da aula, né? E eu vou pro exemplo agora, que é o que interessa aqui também. Beleza? Eu olho aqui de lado às vezes, gente, é porque eu tô vendo se tem alguém perguntando alguma coisa e tudo mais. Aí eu tô com a tela auxiliar aqui. A primeira linha e a principal linha do desenho. É a linha grossa, ela é feita com lápis 2B. No comecinho das nossas lives, né, eu falei, ó, quem for treinar a questão de execução de desenho, vale a pena comprar uns materiais. E um deles eu pedi foi o lápis 2B, né? Vamos ajeitar aqui na cadeira rapidinho. Aí. E um deles aqui que eu pedi foi o lápis 2B. Então, assim, para quem está executando as atividades, a linha grossa, ela é utilizada para quê? Para você enegrecer o desenho. Aí eu faço uma ressalva. O grande artista do nosso projeto é o desenho técnico. Seja a perspectiva isométrica, seja as vistas ortográficas. Então o nosso grande objetivo é enegrecer o artista, dar o destaque para ele, né? E a gente faz isso com lápis 2B. Ah, professor, mas não desenha mais à mão. Hoje em dia não, a gente faz tudo no computador, é verdade, no AutoCAD, no SolidWorks, Solid Edge, por aí vai, vários exemplos, né? Só que você também pode programar, por exemplo, tomar o AutoCAD aqui como exemplo, que lá no curso eu abordo sobre o AutoCAD, né? Tomar o AutoCAD como exemplo, você pode colocar o AutoCAD programado para fazer a linha do desenho mais grossa e a linha as linhas auxiliares, linha tracejada, linha de achura mais fina, né? Que é um comando chamado layer no AutoCAD em inglês ou camada no AutoCAD em português, né? Então, assim, a gente pode programar para que isso aqui aconteça também no programa computacional, tá? Passando mais um cadinho aqui, linha fina, feita com lapiseira e tracejada. Galera, essa linha aqui ela é utilizada para mostrar uma informação que você não enxerga, mas sabe que existe. Vamos tomar essa peça aqui, essa aqui por baixo, porque eu tenho a perspectiva isométrica. Veja bem, isso aqui é um prisma. Eu tenho um rasgo aqui no meio dele e eu tenho essa parte rebaixada, como vocês observam, certo?
Agora, se eu fosse representar as vistas ortográficas, vamos lá, ó, perspectiva isométrica, vista frontal é só essa vista aqui, a não ser que eu mude a posição dela. Então, ó, vista frontal. Vista superior, eu enxergo isso e enxergo isso. Vista superior, como vocês podem observar. Agora vem o X da questão. A vista lateral esquerda é como se o observador estivesse aqui, ó, olhando essa face da peça. Então, obviamente que a vista lateral esquerda vai ser esse quadrado aqui, certo? Aqui, ó. Ah, professor, mas apareceu uma linha tracejada aqui, professor. Essa linha tracejada é a linha que nós estamos estudando agora, linha fina e tracejada. Ela indica uma informação que você sabe que existe, mas você não vê. Então ela está bem aqui, ó. Você observa ela existindo aqui, ó. Linha tracejada, tá bom? Passando mais um pouquinho. Linha fina, traço, ponto, traço. Essa linha ela pode ser utilizada para indicar centro de elementos circulares, como linha de centro. Olha, linha de centro de um elemento semicircular, ou eixo de simetria, como vocês podem ver aqui, ó. Aí eu vou falar um pouquinho de cada um deles, tá? Então eu explico melhor ali na frente, sobre cada um deles. Então ela vai ser usada nesses dois segmentos. Pô, professor, sempre achei que a linha de simetria e a linha de centro eram linhas iguais, tinham as mesmas funções. Hoje você vai ver que não. Você vai ver que é a mesma linha, só que dependendo de como ela é aplicada, ela tem função diferente, tá? Então a gente vai começar aqui. Primeiro eu vou mostrar para você um exemplo de um desenho que utiliza a linha traço, ponto, traço como linha de centro. Veja bem, eu tenho essa peça aqui, tá? Essa peça ela tem um furo, como vocês observam na vista superior, e visualizam na vista frontal pela linha tracejada que ele atravessa ela, é um furo passante. A gente chama de furo passante quando atravessa a peça. Então, ó, atravessou a peça como um todo. No meio do furo eu coloco a minha linha traço, ponto, traço para dizer que aqui é o centro do furo, tá? E quando eu olho o furo como um todo, na vista superior eu enxergo melhor ele, eu coloco a linha de traço, ponto, traço, tanto no eixo vertical, tanto quanto no eixo horizontal. É uma regra isso, eu tenho que botar o centro do furo indicado, né? De modo que quem corta quem seja o traço e não o ponto, não. Então observa que no meio do centro quem está cortando é o traço, tá bem, gente? Isso é uma lei, tem que acontecer dessa maneira. Tá? E aqui de novo eu estou indicando o centro do furo sem a linha cortando aqui, né? Porque eu não estou vendo o furo aqui com plenitude. Eu estou vendo ele só em posição de vista mesmo. Aqui eu estou usando ela como linha de centro. Olha outro exemplo aqui, ó. Eu tenho esse olhar aqui, esse olhar de fixação, tá? Esse olhar aqui ele foi desenhado em vista frontal, vista superior e vista lateral esquerda. Tá bom? É só uma moto que agora é barulhenta. Então o que acontece? Nessa forma que ele está executado aqui, não tem indicação de centro, mas a BNT ela diz o que pra gente? João, indica o centro desse furo que eu preciso que você indique, é uma regra. E ela diz o quê? Quando você vê o furo, você coloca uma linha de centro, né, no eixo vertical e no eixo horizontal, de modo que elas se cruzem, tá vendo? Ó? Elas se cruzando aqui, ó, de modo que elas se cruzem no centro do furo. Se você estiver olhando o furo em vista, né, você está olhando ele de frente, você não vê mais o furo, mas vê que ele está passando a peça, aí você só coloca uma linha indicando o centro do furo e pronto, está resolvido sua vista. Ó, aqui eu coloquei uma linha só que se eu tombar essa peça para baixo, como vocês estão vendo aqui, eu vejo agora o furo como um todo, né? Aí eu coloco agora uma linha de centro no eixo vertical e no eixo horizontal. Em resumo, a linha de centro, ela vai indicar o centro do furo quando você vê ele. Quando você não vê, mas sabe que ele existe, só uma linhazinha de centro só já te resolve. Na prática é isso, tá bom? Passando mais um pouquinho, agora a mesma linha traço, ponto, traço, sendo usado como eixo de simetria. Nesse caso aqui, gente, observa o bloco, né? Isso aqui é um bloco prismático, retangular, com um rebaixo em formato de espiga redonda. Eu estou passando mal, vocês vão acompanhando. Ó. Bloco prismático retangular com rebaixo em espiga redonda, como vocês podem perceber. Então, se eu imaginar eu cortando essa peça no meio dela, eu vou ter aqui, ó, a parte de cima igual à parte de baixo, certo? Como vocês podem perceber. Eu digo que quando isso acontece, eu tenho uma peça que ela é simétrica no eixo horizontal. Ah, professor, mas se eu cortar ela aqui assim também, ó, onde está passando a seta, ela vai ser igual desse lado e vai ser igual desse lado. Então eu boto uma linha de simetria, mostrando também que ela é simétrica na vista superior. Mas na lateral esquerda, como eu tenho esse elemento circular aqui, como vocês estão observando,
eu indico o centro dele, né? Na mesma altura da linha de simetria, tá? Essa é a questão. Outra coisa aqui também, por exemplo, ó, essa peça aqui eu uso os dois tipos de linha. A linha traço ponto. Vale ressaltar, gente, uma coisa que eu não falei pra vocês. Deixa eu ver até se eu botei em observação aqui, botei. Vale ressaltar uma coisa que eu não falei com vocês. A linha traço ponto traço, ela tem que começar com traço e ela tem que finalizar com traço. Beleza? O mesmo para a linha de centro, né? Aqui é simetria e aqui é a linha de centro. O mesmo ocorre para a linha de centro. Tem que começar com traço e tem que finalizar com traço. Uma outra coisa muito importante, eu falei na aula anterior e vou reforçar hoje. Professor, a linha de simetria, ela ajuda muito porque ela indica que a peça é igual nos dois lados. Ajuda! Mas, se você for, por exemplo, indicar num projeto mecânico com linha de simetria, o que você está dizendo implicitamente para o operador que vai fabricar a peça? Você está falando para ele, olha, meu querido, essa peça aqui tem que ser exatamente igual de um lado e igual do outro. Isso faz com que ele tenha que produzir a peça respeitando sistemas de ajuste e tolerância dimensional e tolerância geométrica. Onde eu quero chegar com isso? Quando você usa o sistema de ajuste de tolerância dimensional e geométrica, você torna a produção da sua peça mais cara. Então, quando você for usar essa linha de simetria, use somente se ela for necessária de fato, porque se você usar ela assim de forma aleatória, só porque um lado é igual ao outro, essa peça aqui é simples, aqui eu estou usando para explicar. Mas em peças mais complexas, você vai dizer para o operador que ele tem que fabricar os dois lados com paralelismo entre as faces, né? E isso exige máquinas mais precisas. E vai faltar informação, você tem que falar o quanto paralelo é, que já seria a tolerância geométrica da coisa, né? Em centésimos e milésimos, né? Então, assim, a gente vai usar somente quando for necessário mesmo, para não elevar demais o custo de produção da nossa situação, do nosso serviço, tá bom? Olha outra linha. Essa linha aqui é bem interessante. Linha de dobra. Professor, chegou a dar engasgada aqui, né? Porque essa aqui é interessante. Essa linha aqui ela é uma linha traço, 2 pontos, traço, 2 pontos. Qual é a diferença dela para a anterior? A anterior era usada para uma situação e essa daqui é usada com 2 pontos. Professor, como é que eu faço uma linha dessa, professor? Primeiro deixa eu explicar quando é que ela é usada, né? Essa linha aqui de traço, 2 pontos, traço, ela serve para você indicar dobra. Por exemplo, aqui eu tenho uma chapa de aço. Aí eu coloco aqui, colocaria uma seta ainda, né? Colocaria linha traço, 2 pontos, traço, eu indicando para a próxima fase do serviço, para a próxima pessoa, que ela deveria dobrar essa chapa numa prensa dobradeira, numa guilhotina. Guilhotina não, mas uma guilhotina vai cortar, né? Numa prensa dobradeira, numa prensa com facão adaptado. Ela usaria essa linha aqui para dobrar a chapa, né? Então essa linha aqui de traço, 2 pontos, traço, bem parecida com essa linha de simetria, ela serve para indicar dobra, tá bem? Linha fina e estreita, aí eu tenho vários exemplos de aplicação de linha fina e estreita. Eu vou começar pelas linhas de cotas. O que é linha de cota mesmo, professor? Primeiro, para eu falar o que é linha de cota, tem que falar o que é cota. A cota é aquele valor numérico que a gente coloca na peça para fabricar a peça, tá? A linha de cota, que seria essa linha aqui, ó, é a linha onde a cota fica em cima. Vale ressaltar que essa linha é fina e ela tem as pontas delas, elas têm as pontas, aliás, fechada com a setinha ou aberta. Tem 3 tipos de setinha, eu falei isso na aula anterior, né? 3 tipos de limite de linha de cota, mas ela é utilizada num sistema de cotagem. Outra linha, aqui já é um sistema de cotagem completo, né? Só falta cota aqui, que é o valor numérico, no caso, no lado de cá. Então aqui agora eu tenho as linhas auxiliares. Quem são as linhas auxiliares? São as linhas que partem da peça sem tocar, olha, elas não tocam a peça, fica 2 milímetros. Programa computacional, isso é automático. Manualmente você tem que ter essa atenção. Ela não toca a peça, tá vendo? Ela rastreia da peça até o sistema de cotagem. Para você montar o sistema de cotagem, ela está rastreando o que vai ser cotado. Então, basicamente, isso aqui é uma linha de cota. Tá bom? É uma linha de auxiliar, desculpa. Ou linha de extensão. Terceiro exemplo aqui é a linha de Ashura. Pessoal, não em desenho técnico, mas lá em desenho mecânico. Em desenho técnico eu falo isso no módulo que eu trato sobre desenho arquitetônico. Então eu falo bastante de corte lá, porque eu tenho um módulo bônus que eu falo exclusivamente de desenho arquitetônico, né? Desde cobertura até a planta de situação e planta de locação. Situação ali, que é a planta que vai localizar o seu terreno, de locação, que é a planta que vai localizar a sua edificação dentro do terreno, né? Então eu pego desde a base mesmo e falo até a cobertura de uma casa, né? Em desenho técnico, claro, né? Eu não vou ensinar a calcular uma viga porque não faz parte do curso. Mas digo assim, em desenho técnico eu pego desde a planta de situação até a planta de cobertura e falo tudo lá no módulo de desenho arquitetônico. Vale a pena aí o pessoal que trabalha com
com serralheria, essas coisas assim, né? Para quê? Para aprender a avaliar bem um desenho desse, desenvolver ali o cálculo de uma escada, de um corrimão que seja, tá bom? Então vamos lá, passando mais um pouquinho aqui. Linha de Ashura. Em mecânica, gente, às vezes eu tenho alguma peça com a informação interna que eu não enxergo e nenhuma das minhas vistas mostra ela com tanta clareza, tá? E eu preciso arrumar uma forma de mostrar essa informação. Um artifício que eu tenho é cortar essa peça e mostrar. Agora, quando eu falo cortar, isso é muito importante. Quando eu falo cortar a peça, é imaginário. Eu não vou desenhar uma peça em corte e a pessoa vai fabricar a peça cortada. Não é assim. É imaginário. O objetivo qual é? Mostrar uma informação interna e apenas isso, nada além disso. Por exemplo, essa peça aqui, como vocês podem observar, eu tenho a vista superior dela. Professor, como é que você sabe que essa é a vista superior? Relembrando aí lá do nosso módulo 4, que eu falo de projeção ortogonal, a vista superior, ela sempre vai ficar abaixo da vista frontal. Nessa linha de raciocínio, eu sei que essa aqui é a vista superior, porque quem está abaixo é ela. Se essa estivesse abaixo, essa seria a vista superior, nessa peça aqui, né? Então essa é a vista superior, ou seja, estou olhando ela de cima, tá? Então, em mecânica a gente trabalha com 3 vistas essenciais, né? Frontal, superior, lateral, esquerda, e elas ficam sempre nas posições frontal, superior e lateral esquerda. Então eu nem preciso escrever aqui que essa é a minha vista frontal, essa é a minha vista lateral. Não preciso, porque só de bater o olho a pessoa que já sabe ler desenho sabe que essa é a vista superior. E é por isso que eu não tenho dúvida nenhuma de que essa é a vista superior. Porque a gente está seguindo uma convenção e normatizada ainda pela ABNT. Tá? Então, senhores, olha só, vamos voltar a falar de Ashura agora. Eu estou olhando minha peça em vista superior, eu pensei, caramba, eu quero mostrar esse furo aqui porque ele tem uma informação de rosca. Caramba, mostrar um furo que tem informação de rosca. Ele tem uma informação de rosca, eu preciso apresentá-la no projeto. Então, uma estratégia que eu posso fazer é o quê? Colocar uma linha de chamada e escrever as informações na linha. Uma outra estratégia é colocar uma linha de traço, ponto, traço e executar, eu já falo dessa linha lá na frente, e executar um corte imaginário, ou seja, como eu vou representá-la, como é a vista superior, a frontal tem que tombar para ver a frente, né? Essa parte aqui vai ser a parte mostrada e essa parte vai ser a parte descartada. Aí eu mostro a peça aqui agora em corte para vocês. Agora imagina o seguinte, para eu cortar isso, peguei o serrote ali, a serrinha, vrap, vrap, vrap. Aonde a serrinha bateu, ó, aonde ela bateu, tá aqui, ela bateu aqui nesse desvio, ela bateu nesse desvio e bateu aqui. Aonde ela bateu, quando eu jogo para a vista frontal, lembra que quando a gente vê uma peça, mesmo que ela tenha níveis, né, como vocês estão observando aqui, mesmo que existem níveis, quando eu boto ela olhando de frente, exatamente de frente, me afasto ao infinito, eu não percebo a diferença de níveis. E isso ocorre aqui também, né? Então quando eu olho ela de frontal, olha, o serrote bateu aqui, vrap, vrap, tá aqui, ó. Aí aqui eu tô vendo uma circunferência, agora eu vejo ela. Tô vendo a circunferência, né? Então eu vejo ela aqui. Agora o serrote bateu nesse espaço aqui também, né? Mesmo que diagonal, mas ele bateu nesse espaço aqui, então fica achurado de novo. Isso é uma achura para indicar que aqui recebeu um corte. Aqui nesse espaço aqui, ó, o serrote passou direto, né? Não bateu em ninguém, porque era um espaço vazio, ó. Então ele mostra que esse furo retangular é um furo passante e o serrote não bateu nele. Aqui, ó, nesse espaço é parte maciça de novo, o serrote teria batido por cortar essa peça, né? Então aqui está achurado, aqui esse espaço vago de novo, fica vago aqui. E olha a quantidade de furos, né? E eu tenho que indicar o centro de furo, tá vendo? Então sendo indicado também o centro de furo. Nesse caso aqui é furo e simetria ao mesmo tempo. E aqui, essa setinha aqui, ela está apontando para onde vai ser o corte. Falo muito melhor disso lá em desenho mecânico, eu mastigo isso lá. Ela está apontando para onde vai ser o corte aqui. Vocês podem observar que ela está apontando para cima, ou seja, da vista superior eu vou enxergar a peça cortada, aqui ó, de acordo com a setinha, na vista frontal, como vocês podem observar. E aí eu tenho que nomear quando eu faço um corte, corte AA. A pessoa que está lendo esse projeto, ela olha para a peça, o corte veio daqui. Aí ela consegue ler e interpretar o desenho, né? Então, nessa linha de raciocínio, essa achura aqui é feita com lapiseira de espessura média, né, um grafite 07. O esquadro de 45 graus, você apoia ele, vai usando o esquadro de 45, tenta manter 2 milímetros de afastamento no máximo aqui e manter elas de forma equidistantes. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tem uma pergunta. Robson dando aqui boa noite, seja bem-vindo, meu querido, tá sempre presente aqui com a gente. Ricardo Moreira, que tipo de achura está deste desenho? Ô, Ricardo, olha só, existem vários tipos de achuras, né? Esse desenho aqui, esse tipo de achura, está indicando pra gente que o material é de ferro fundido. Se fosse aço carbono,
seriam duas, aí deixa eu fazer a gambiarrinha agora. Aquela gambiarrinha de sempre, Paint. É porque aqui é mais rápido de desenhar, né? Se eu for abrir o AutoCAD, demora um pouquinho. Então, ó, eu vou tentar desenhar um lápis. Imagina que eu tenho uma circunferência. Ficou feio. Deixa eu botar uma circunferência assim, ó. Isso, assim tá perfeito. Se fosse aço carbono, a achura seria dessa maneira, ó. Presta bem atenção. Uma achura. Cada material tem o seu tipo de achura, entendeu, Ricardo? Cada material vai ter o seu tipo de achura. Aqui, ó. Isso é aço carbono. Observe que sempre são linhas. A achura de aço carbono são linhas duplas e espaçadas entre si, tá vendo? Então aqui eu faria mais uma, né, para indicar, para continuar indicando aqui. Isso é um eixo, a frente de um eixo. A gente pode prolongar ele aqui para trás agora. Um eixo aqui. Indo lá para trás, né? Ficou feio pra caramba, mas deu para entender aqui. Isso é um eixo. Como ele foi cortado aqui e é aço carbono, eu boto linha dupla e isso indica para mim que é aço carbono. Eu já falo isso com vocês também sobre isso. Daqui umas 8 lives que eu vou falar exclusivamente desse assunto em corte. Mais ou menos. Tá bom? Aqui nesse caso, o Ricardo, como você me perguntou, esse tipo de achura indica para mim que essa peça é fabricada em ferro fundido. Porque esse tipo de achura ela é padronizada para ferro fundido, tá bom? Quando eu vou passar... Moisés, tubulação, para eu passar o desenho de tubulação, eu tenho que falar de caldeiraria primeiro, depois tenho que falar de tubulação propriamente dita. Por quê? Eu tenho que apresentar válvula, tipo de válvula, conexão, tipo de conexão. Aí conexão tem um monte de tipo, né? Você vai desde bujão, cruzeta, as válvulas, válvula gaveta, válvula globo, tem que mostrar todas elas, né? Depois tem que falar da forma de instalação, suporte de instalação, pip rack, tem que falar dessas coisas todinhas. Para daí eu mostrar um projeto de tubulação para vocês. Por exemplo, se eu abrir hoje um projeto de tubulação e eu não preparar vocês antes para isso, né? É provável que eu chegue lá e comece a apresentar válvula cruzeta, válvula isso, representação de símbolo de válvula fechada, válvula aberta, e não vai fazer muito sentido, né? Então, a perspectiva isométrica de tubulação ela é explicada dentro do módulo tubulação, dentro do curso de tubulação. Obviamente depois de desenho técnico, né? Por exemplo, no curso de caldeiraria, que a gente também vende para a indústria, né? Ele segue a seguinte linha de raciocínio: imersão em desenho técnico, metrologia, matemática, metrologia, materiais, caldeiraria. Aí caldeiraria é o foco da situação, né? Que vai ficar um tempão, planificação, todos os tipos, ferramenta de fixação, ferramenta de corte, fala tudo, segurança. Aí você vai falar lá de tubulação. Tubulação mais rápido, é um curso mais rápido de dar, né? Você vai falar de tipo de tubo, schedule de tubo, material de tubo. Aí você começa a falar de acessórios de tubulação, acessórios de fixação, aí tipos de instalações industriais, aí você fala do isométrico. Mas não tem como você falar antes de falar de todos os acessórios de uma tubulação, entendeu? Então é falado lá em tubulação industrial isso, no curso mesmo de tubulação industrial. Eu particularmente no meu, que eu vou lançar daqui a uns dias, pro mercado aqui fora, né, que eu tenho que tirar a logomarca porque eu uso dentro de empresa, então o que eu até converso de vez em quando com um aluno meu, né, que ele fala: pô, professor, mas tem uma aula sua que atrasou por esse coronavírus, faz a gente agarrar em algumas coisas. Aí ele fala: pô, professor, tem uma aula sua que agarrou alguma coisa assim. Aí eu explico pra ele: não, porque eu tenho ela gravada, mas eu não posso porque tem logomarca de empresa, aquela coisa toda, né. Então, assim, na prática agora, eu tô trazendo esse curso aqui pra fora sem a logomarca dessas empresas, né, e eu vou falar bem disso lá em tubulação. Nas mentorias também eu vou falar. Entendeu? Mais ou menos como é que é a organização do conteúdo. Aí, gente, eu vou falar uma coisa com vocês aqui. Pô, professor, por que você não aborda logo? Eu até posso abordar, mas como eu tô com um projeto, né, de pegar vocês do zero e levar até lá embaixo, eu tô querendo seguir uma linha lógica de raciocínio, né? Então, por isso que eu tô pegando desde a base mesmo, desde aqui de baixo, e tô levando, tô caminhando, tô mostrando as coisas para vocês. Aí eu tô seguindo exatamente o escopo mesmo de um curso, né? Desde o zero até a situação. Entendeu? Se tiver mais alguma dúvida, eu explico aqui. Senhores, um outro exemplo de linha aqui, ó, linha fina, né, que eu estava explicando para vocês, é a linha de ruptura. Imagina que eu vou desenhar um eixo de 6 metros nessa folha aqui, ó. Só que o eixo ele é todo liso, todo homogêneo, certo? Então eu não vou ficar reduzindo, se eu ficar reduzindo esse eixo em escala, vai ter uma hora que a frente dele vai estar pequenininha, não vai caber na folha, vai ter aquele palitinho comprido, né? Então não é a melhor forma de eu enquadrar esse eixo na folha. O que eu posso fazer? Romper o eixo, né? Então na ruptura do eixo, como vocês podem observar aqui, nessa ruptura aqui eu uso uma linha de ruptura que é uma linha fina, né? Uma outra forma também, existe um corte que a gente chama de corte parcial, né? É um corte que a gente faz para mostrar um detalhe do desenho, um pedacinho do desenho só. E nesse corte parcial você aplica uma achura, né? Como eu expliquei para vocês, você também utiliza essa linha de ruptura, tá bom? Passando mais um pouquinho, linha zigue-zagueada.
Galera, essa linha zigue-zagueada, eu já vou dar uma olhadinha, Ricardo. Essa linha zigue-zagueada é quando você tem uma peça muito comprida, aí você normalmente utiliza ela em projetos feitos no computador. Você não faz aquela linha de ruptura, você faz uma linha zigue-zagueada. Imagina que eu tenho um edifício de 15 andares. Aí 15 andares eu vou diminuir o edifício para caber na minha folha 4. Então eu pego entre o pavimento 2 e o pavimento 13º, por exemplo, corto ele fora, coloco essa linha zigue-zagueada, só indico lá que está no pavimento 2, direto para o 13º. O que você que está lendo o desenho percebe quando eu fizer isso? Pô, então todos os outros pavimentos são iguais, né? Porque eu cortei. Então isso já passa e eu diminuo o tamanho do prédio, aí ele vai caber numa folhinha como essa aqui, tá? Deixa eu ver aqui, o Ricardo Moreira falou, depende do que aborda algumas pessoas, vão ficar perdidos sem ser por etapa. Por isso que eu estou seguindo a tal etapa. Mas é uma opinião e é uma opinião válida, eu estou seguindo essa opinião, entendeu, Ricardo? De pegar mesmo do zero e levar até lá. A minha pretensão é fazer uma galera forte em caldeiraria. Passando mais um bocadinho aqui. Aí tem agora a linha traço, ponto, traço, com traços estremecidos, enegrecidos, mais grossos aqui na extremidade, né? Essa linha aqui ela é feita com lapiseira 07. Mas veja bem, em plano de corte, eu posso fazer um corte total de ponta a ponta aqui, ou eu posso fazer um corte com desvios para mostrar mais informações, tá vendo? Ó, aqui é um corte com desvio. Falo muito melhor disso lá em desenho mecânico. Essa linha traço, ponto, traço, com traços enegrecidos no seu extremo, como vocês podem observar aqui, ela é utilizada quando existe desvios, né? Quando eu vou indicar um corte, eu coloco uma linha no extremo aqui, ó, enegrecida, e a outra linha no outro extremo enegrecida, o resto é tudo fino, tá? Agora, quando eu tenho desvio no corte, eu considero cada desvio desse e enegreço os desvios, tá vendo? Então aqui tá grosso, essa linha aqui ela é mais fina, essa linha engrossa de novo porque aqui tem um desvio, aqui ela fica fina, aqui ela engrossa de novo porque aqui tem outra mudança de nível, né? Outro desnível. Aqui ela afina de novo, aqui eu tenho outro desvio, na verdade, ela engrossa de novo, até terminar a peça. E os da extremidade, eles são enegrecidos, como vocês podem observar. Professor, por que é assim? É regra. A BNT estipulou, a gente tem que cumprir dessa maneira, né? É regra, então a gente está cumprindo aí, tá bom? Então, olha onde ela é usada. Aqui é o plano de corte, né? Aqui ela é enegrecida, aqui ela é mais fina, para vocês observarem, perceberem, né? E aqui é o corte executado. Plano, e aqui é o corte executado. Perguntei para você, pessoal, onde está o plano de corte? Onde está o plano de corte? O plano de corte está na vista superior. A pessoa que está lendo o desenho viu que eu planejei o corte olhando a vista superior. E onde está o corte executado? O corte executado está na vista frontal, como vocês podem observar. Mas ressalto que eu vou falar melhor disso já nas próximas lives, tá bom? Agora tem uma linha também que ela é fina, feita com lapiseira 07 no meio do meu desenho, né? Que é uma linha para simplificar. Delson, se estiver online, vai lembrar que ele me perguntou, professor, como é que eu desenho uma rosca? A gente desenha de forma simplificada, como vocês estão observando. Aqui tem um parafuso, né? Aqui eu tenho, esse parafuso é um parafuso sextavado, então olha como é que eu fiz o sextavado do parafuso, tá? Como é, professor, se eu estivesse desenhando isso à mão, eu vou desenhar à mão com instrumento, professor, como é que eu faria? O senhor pode me orientar? Posso. O que você faria? Você faria aqui, ó, um quadrado, com 2x2 aqui nessa quebra de quina, né? 2x2 aqui, nesse quadrado, ou sem quebra de quina, aí depende de cada um. Nesse quadrado, eu faria minha linha de centro, tá? Com a espessura do diâmetro do parafuso, observa bem, ó, a espessura do diâmetro, ela representaria para mim em desenho, representaria para mim uma parte do sextavado. E como é que eu faria essa semicircunferência aqui, ó? Eu pegaria daqui, ligaria até essa diagonal, pegaria daqui, ligaria até essa diagonal. Se não for um desenho muito pequeno, né? Na verdade, se for pequenininho, vai ter que ser a mão livre mesmo, não tem jeito. Bota o compasso aqui, onde der o cruzamento, o vértice, aí você consegue riscar aqui, né? Feita a prancheta. Isso aqui é a representação de parafuso, agora vamos para o que interessa. Ao invés de eu ficar desenhando os filetes de rosca, eu não preciso botar filete de rosca, né? Eu posso colocar aqui, ó, a representação dessa maneira, como vocês estão observando, tá? Eu até selecionei aqui para você ver como é que é a representação. E com a linha de chamada, que é essa linha aqui que eu expliquei na aula anterior, né? Aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl Z. E com uma linha de chamada, que seria essa linha aqui, ó, que também é uma linha de sistema de cotagem. Vai indicar aqui o diâmetro, né? Peraí, Ctrl Z. Eu indicaria aqui o diâmetro, por exemplo, 90. Botei aqui diâmetro 90. Grossamente falando, a gambiarrinha aqui rápida para poder explicar.
Uma linha de chamada, como vocês estão observando aqui, é o suficiente para eu indicar o diâmetro dele aqui. Agora voltando aqui para a nossa tarefa, que eu falei da linha de chamada, a mesma linha de chamada poderia ser colocada aqui com a informação da rosca. Por exemplo, rosca métrica, né? Diâmetro 8M, não, diâmetro 8 não, vamos botar aqui. Rosca M16, por exemplo, métrica 16, né? Aí só tem que ver se é métrica fina, métrica grossa. Rosca Whitworth, né? Pode ser uma rosca americana. Então, enfim, depende do sistema de rosca que eu vou estar usando aqui, tá bom? Aí eu faço uma linha de chamada, indico aqui qual é a rosca e pronto. Já consigo, já tem os filetes do parafuso, já tem a rosca, eu só falo o tipo de rosca aqui, aí acabou. Então eu não preciso desenhar o filete, não preciso botar informações maiores. O máximo que eu posso botar é um 15 por M16, para indicar que só 15 milímetros do parafuso vai ter rosca, né? Tá? Uma outra coisa também, imagina eu ter que desenhar uma engrenagem dessa, ter que desenhar dente por dente desse, imagina o trabalho que ia dar, né? Então uma alternativa que eu tenho é fazer uma representação simplificada, né, uma circunferência, com uma linha de traço, ponto aqui, ó, indicando que o primeiro dente ele continua até o final. Eu estou usando a linha agora de traço, ponto, como representação simplificada. Beleza? Deixa eu ver aqui as perguntas agora. Professor, essas aulas e conteúdos apresentados ao término delas, teria algum certificado para enriquecer nossos... Ô, Erinaldo, sim, mas deixa eu te explicar aqui. Eu não consigo te dar um certificado assim como pessoa física, né? Mas na empresa que eu trabalho, essas lives que eu estou fazendo também são distribuídas em forma de curso. Inclusive foi por isso que eu abri o curso com mentoria, né? Eu comecei a fazer essas lives. Pessoas assim igual você me procurou, professor, pelo amor de Deus, professor, abre o curso aí pra gente. Eu falei, não, o curso tá aberto lá na minha plataforma e tudo mais, na empresa que eu trabalho aqui. Aí eu pedi a empresa para fazer com mentoria, para eu ficar orientando, fazendo uma aula tete a tete com o aluno me faz uma chamada de vídeo, eu acompanho as dúvidas dele, né? Então, sim, pela plataforma, eu vou te mostrar aqui, deixa eu botar o link para você, aqui, ó, pela plataforma. Aí é o sistema normal, né? Depois até abro ela aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Pela plataforma, vocês teriam acesso ao curso com certificado, tudo certinho. Aqui na live é uma entrega de conteúdo que eu faço com vocês, né? Para vocês poderem me acompanhar aí, ó. Só puxar aqui uma coisinha para vocês verem, né? Aqui, ó. Aqui, eu vou botar aqui o link para vocês agora. Então, ó, aqui, eu vou puxar aqui na tela, vocês devem estar vendo a tela agora. Pela plataforma, essa é a plataforma de ensino, né? Então você vem aqui, ó, módulo 1, aí na aula de boas-vindas, né, que é a aula que eu explico como é que é o curso e tudo mais. Aí vai ter o vídeo aqui, aí aqui você vai poder marcar como concluído ou não a aula, falar comigo, né? Clicou aqui, automaticamente você fala comigo. Eu entrego o e-book, entrego o caderno de exercício, aqui embaixo eu entrego as coisas da aula, né? Ela é toda organizadinha pro módulo e tudo mais, igual tá aqui, ó, módulo 5. Módulo 5 aqui, módulo 5, deixa eu pegar aqui o módulo... Porque eu tenho que percorrer até chegar aqui no módulo 5, né? Deixa eu pegar aqui um módulo de perspectiva isométrica, parte 1. Então aqui, ó, nesse módulo aqui, você tem aqui a aula comigo, você fala comigo, fala com o professor, tem aqui a apresentação da aula, que é o arquivo que eu deixei da aula. Perspectiva isométrica, parte 2, ó, por exemplo, parte 2. Você vai falar aqui comigo também, meu material todo aqui, exercício que eu indico para vocês praticarem, tá vendo? Além da aula que eu entrego aqui para vocês. Então, basicamente, aqui você teria acesso ao certificado, entendeu? Agora na live aqui, como é pessoa física mesmo, eu não conseguiria entregar isso aqui para vocês, entendeu? Heronde, seja bem-vindo, meu querido. Olha, Mesquita, acho que é a primeira vez, hein? Muito bom. Tamo junto, Mesquita. Seja bem-vindo, se for a primeira vez. Todo mundo que é primeiro aqui comigo, dá aquele ok para eu ter uma tratativa diferente com vocês. E a gente vai conversando aqui um pouquinho, eu vou tratando algumas coisas bem interessantes com vocês também. Olha, outro assunto interessante aqui para vocês, regras básicas, né, para o traçado de linhas. Olha só, desenho feito à mão e desenho feito a AutoCAD. Às vezes no AutoCAD você puxa uma linha aqui, outra ali, outra cá, outra acolá, e as linhas não conectam, igual tá aqui, ó. Ou passa e sobra a beiradinha. Isso está errado, não pode acontecer esse desenho técnico. Isso está errado, também não pode acontecer. Esse é o correto. Beleza? Outra coisa também, linha tracejada, mantenha a linha de forma uniforme. Olha essa aqui para vocês terem ideia do que eu estou falando, olha como ela está desuniforme, né? Como ela está bem, isso causa dificuldades de leitura. Outra coisinha também, as linhas tracejadas, elas têm que ser aplicadas, né? Quando você tem, por exemplo, ó, uma mudança de linha assim, né? Você tem que conectar a linha tracejada através de um vértice, na mudança de nível, no desnível aqui, desvio na verdade, estou desviando ela aqui. Então eu tenho a linha tracejada no eixo vertical, conectando pelo vértice ao eixo horizontal. Olha aqui, ó, conectando pelo vértice, saindo para uma situação, saindo pela outra, né?
Quando eu cruzo linhas tracejadas, elas têm que ser cruzadas de modo que um tracejado cruza o outro tracejado. Essas aqui seriam as formas corretas de você usar o tracejado. Se ficar espaço no espaço aqui, estaria errado. Se ficar fora do vértice aqui, estaria errado. E se não ficasse conectado aqui, estaria errado. Entendeu, pessoal? Outra coisa aqui, ó. Linha, traço, ponto. Até mencionei para vocês já. Linha, traço, ponto, ela começa com traço e finaliza com traço. O ponto sempre vai ficar no meio, tá vendo? Se ela começar com um ponto e terminar com um ponto, tá errado. Tenho sucessivas linhas tracejadas em sequências aqui, tá? Como vocês estão observando. Sucessivas linhas tracejadas, eu não posso colocar elas alinhadas, eu tenho que dar um ligeiro deslocamento aqui para evitar problema de interpretação. Beleza? Outra coisinha, vou começar, aqui é uma aresta visível, por isso que não é tracejada, e a partir dela eu vou mostrar uma informação que eu não vejo. Esse é o correto, a linha tracejada parte da aresta visível. Eu não posso partir assim com folga, e eu não posso cruzar dessa maneira assim uma aresta visível, né, para fora do ambiente. Ela tem que partir da aresta da peça. Passou para fora, não existe peça aqui, então não justifica isso, né? Isso aqui também não pode ocorrer. Tem que ser sempre dessa maneira aqui. Beleza? Pessoal, hoje tem muita gente me acompanhando aqui, muita gente nova. Eu vou deixar uns convites para vocês aqui, deixa eu puxar para a tela aqui antes de vocês partirem, né? Eu vou ficar online mais um pouquinho para bater papo, tirar dúvida com vocês. Vamos lá. Primeiramente, eu tenho um canal no Telegram que eu tenho publicado essas aulas com exercícios. Terminei a live. Pô, pessoal, agora só sexta-feira? Não, se você entrar no meu canal aqui do Telegram, vou botar o link aqui para vocês. Se vocês entrarem no meu canal do Telegram, vocês vão ter acesso a essa aula que eu acabei de dar, tá? E vão ter acesso aos exercícios que eu publico lá dentro do canal. Ou seja, você vai poder baixar exercícios, praticar em casa tranquilo, tirar dúvida comigo, tá? Não só pela live, né? Você vai poder ter um contato mais direto comigo. Para quem tem mais resistência, o Telegram é melhor do que o WhatsApp, né? Vamos partir por esse princípio. Mas tem gente, eu prefiro o WhatsApp. Então eu vou botar para vocês aqui o link também do meu canal no WhatsApp. A partir de agora, quem tiver nos grupos, que eu formei de um grupo até o 10, né? Quem tiver nos grupos, vou pedir a gentileza para migrar para esse grupo aqui, ó. Que esse grupo, o que acontece? Como eu formei 10 grupos, tinha muita gente em cada grupo, eu não conseguia juntar. Aí a galera que estava mais interessada ficou, quem não estava foi saindo. Aí ficou 150 pessoas num grupo, 84 no outro, 72 no outro. Então o que eu vou fazer? Eu vou juntar todo mundo que está interessado num grupo só, que é esse grupo que já está aqui, já tem 116 pessoas, tá? O convite para vocês no WhatsApp, tá bom? Lembrando que o Telegram é melhor, porque o Telegram, tudo que eu posto fica lá no Screw para vocês acessarem quando vocês quiserem. O WhatsApp não, né? Postei uma vez, se você entrou depois, você não consegue acessar. Tá bom? Deixa eu botar mais uns convites aqui. Olha, quem ainda não conheceu o meu e-book, eu escrevi um e-book para essa disciplina, eu usei 5 bibliografias para escrever esse e-book. Então, para quem não conheceu o e-book ainda, o terceiro link, convido a vocês a se cadastrarem lá, porque o e-book ele é meio pesado, né? Se cadastra lá, conhece meu e-book, beleza? Vocês vão gostar do material, garanto que vocês vão gostar. Vou falar mais para vocês, pessoal, eu vou pegar uma apostila melhor. Não é me gabando não, mas é porque eu assimilei, né? O que eu fiz? Eu trabalhei um tempo aí como caldeireiro, um tempo como projetista, depois como professor. Quando eu comecei a desenvolver o meu material, eu comecei a ver, pô, isso aqui é real, isso aqui é a minha realidade. Eu compilei um conteúdo tão mastigado para poder desenvolver esse curso. Quem conhece aqui pode confirmar para mim, que quem não conhece ainda convida vocês a entrarem aqui nesse endereço que eu botei, se cadastrar lá e puxar o e-book, vai chegar no e-mail de vocês, tá bom? Mais uma coisa interessante, né? Falei do e-book aqui para vocês. Tem o meu YouTube, agora é um favorzinho de amigo que vocês podem fazer para mim, para dar uma moral. YouTube, eu tô publicando as lives lá. Entra ali, vocês podem assistir as lives anteriores, algumas entrevistas, dá um curtir lá, principalmente, né, se inscreve lá no canal para você ficar sempre recebendo as dicas que eu posto lá, tá bom? E por fim, pessoal, tem aqui, por fim, para finalizar com chave de ouro, por fim não, falta mais um ainda, né? Esse aqui é o grupo do Facebook, esse mesmo grupo que a gente está conversando, vou botar aqui para vocês terem acesso, entrar nesse grupo aqui do Facebook também, que eu vou continuar compartilhando lá também, são todos os canais que eu tenho, né? Manda o link do novo grupo. Ô, Alisson, eu vou te pedir um favorzinho. Manda o link do novo WhatsApp no grupo 9. Mando sim. Vou mandar daqui a pouco, eu mando lá. Tá bem? Mas é esse aqui que eu botei aqui em cima. Beleza? Deixa eu ver aqui o Alisson. Professor, os envios dos exercícios para tirar dúvidas, pode ser por foto? Pode sim. Manda por foto para mim. Eu, na hora, respondo para você. O Delcio tem feito isso. O Lucas fez isso ultimamente. O pessoal tem feito isso comigo. Pode mandar sim. E pessoal, olha só, e esse mês exclusivo, né? Eu trabalho na empresa de treinamento que tem um curso online. Esse mês específico foi quando eu comecei essa mentoria aqui online, que o pessoal veio me acompanhando, né?
O pessoal pediu para mim para liberar o curso, né? Como já está liberado, inclusive, que abre 3 em 3 meses esse curso. Aí eu pedi à empresa para abrir o curso nesse mês de março, de maio, desculpa, eu me perdendo no mês de maio, com a minha mentoria, ou seja, a pessoa se inscreve, além dela se inscrever e fazer e realizar o curso, ela vai ter a minha mentoria ainda. Ela vai poder marcar uma vez por semana comigo a aula, tá? Para vocês ali, pô, se eu tô com dúvida aqui, tô com dúvida, ao vivo eu vou tirar sua dúvida. Pô, se eu tô traçando, tá saindo meio errado aqui, ao vivo eu tiro a dúvida, né? Então aqui também seria o curso com certificado, 6 módulos, módulo de AutoCAD. Você não precisa gastar dinheiro com AutoCAD fazendo esse curso comigo, porque aqui eu vou te ensinar AutoCAD aplicando tudo de desenho técnico em AutoCAD, de modo que você consiga fazer do zero ao projeto impresso. Ou seja, você é serralheiro, você consegue desenhar um portão, uma viga, uma situação lá, imprime, gera o PDF, imprime lá e mostra para o teu cliente, entendeu? Então vou botar aqui também. Basicamente esses são os canais aqui que vocês têm acesso para mim. Tá bom, pessoal? Eu vou ficar mais um pouquinho online aqui. Deixa eu parar aqui a gravação, pessoal, do YouTube.